Olá, pessoal. Bom dia. Seja bem-vindo a mais uma videoaula, quarto ano. Crianças, estarei com vocês hoje até as 9h30. Depois vocês vão continuar com a professora Érica, tá? E nós vamos começar os nossos estudos no livro de língua portuguesa, lá na página 227. Abra seu livro, tá? Hoje é dia 7 de abril, quarta-feira. E a nossa leitura de hoje é um conto que fala sobre a Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Ao ler esse texto, esse título, o que você pensa que pode estar falando? O que esse conto vai trazer para a gente? Que história é essa? Pensa aí, porque depois tem uma questão para você responder. Então, observe o título, as ilustrações, vamos ver? Olha lá. Né? E o que você imagina que trata esse texto? Então, você vai ler agora com bastante atenção e vai descobrir o que é a Terra dos Meninos Pelados. Eu vou fazer para vocês um resumo aqui. Então, a Terra dos Meninos Pelados conta a história de um menino diferente dos outros meninos. Um tinha o olho, ele tinha o olho direito preto e o olho esquerdo azul e a cabeça pelada. Por isso, os vizinhos mangavam dele e gritavam, ó, pelado. Então, por quê? Porque ele era diferente dos outros. E a gente tem esse costume, né, de achar e criticar e julgar os diferentes, né? Então, tanto gritava que ele acabou se acostumando. Achou aquele apelido certo e deu para assinar o nome dele, a carvão nas paredes, Dr. Raimundo Pelado. Ele era um menino de bom gênio e não se zangava. Mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo. Escondiam-se por detrás das árvores da rua, mudava o tom da voz e perguntava que fim tinha levado o cabelo dele. Raimundo ficava muito triste e fechava o olho direito. Quando aperreavam demais, aborrecia-se, fechava o olho esquerdo também. E a cara ficava toda escura. Não tendo com quem se entender, ele não tinha com quem brincar, porque todo mundo ficava julgando ele, né? O Raimundo Pelado falava só, porque ele não tinha amiguinhos, então ele acabava conversando sozinho. E os outros pensavam que ele estava malucando. Mas, na verdade, não estava, não, gente. Ele conversava sozinho e desenhava na calçada coisas maravilhosas do país de Tatipirum, onde não há cabelos e as pessoas têm um olho preto e um olho azul. Então, ele ficava sozinho, mas ele continuava sendo um menino sonhador, né? Ele ia viver o sonho dele desenhando nas calçadas, ok? Crianças, nas páginas seguintes, que é a 228 e 229, vocês vão ler as questões para responder, tá? Na número 1 aí da 228, está dizendo, após a leitura do texto, as suas hipóteses sobre o que seria tratada a história foram confirmadas? O que você pensou em relação àquele título foi o que você leu na história? Responde aí, é resposta pessoal. O que despertou mais a sua atenção no texto? O que foi que despertou a atenção? O que você pensou, né? Então, fala aí o seu pensamento, quais foram as suas impressões sobre esse assunto abordado, tá? Escreve aí uma frase que justifique o seu pensamento. A 3. No início, o menino é apresentado como sendo diferente dos outros. A letra A. Quais as características que diferenciavam o menino dos outros? Então, era o quê? Ele tinha o olho direito preto, o olho esquerdo azul e a cabeça pelada. Letra B. Por que isso motivava os vizinhos a implicar com ele? Lembra que eu falei? Porque muitas pessoas costumam não aceitar as diferenças, né, gente?
Muito triste isso. Na 4, no texto, o narrador afirma que o menino se acostumou com as atitudes das pessoas. Por que vocês acham que ele se acostumou? Na verdade, o comportamento das pessoas era constante, né? E elas não estavam nem aí para ele, não se importava com o menino. Então, assim, ele não podia fazer nada para impedir, né? Para interrompê-las. 5, por que as pessoas pensavam que o menino estava ficando maluco? Gente, como ele não tinha amigos, ele se isolava, conversava sozinho e desenhava na calçada. Bom, 6. O menino passava seus dias desenhando as coisas maravilhosas do país de Tatipirum. Isso revela uma característica do menino. Qual é? Lembra que eu falei? Ele, mesmo com tanto julgamento das pessoas, ele conseguia ser um menino sonhador. Ele se isolava, mas ele ia desenhar e viver o mundo dele, né? Então, era um menino sonhador. Na próxima página, 229, o número 7 está dizendo: no texto é dito que o menino era de bom gênio. Essa expressão foi utilizada com qual sentido? Bom gênio para vocês é o quê? É genial? É muito inteligente? Não. Em relação ao texto, é um menino calmo, paciente e tranquilo, né? 8. Sobre o uso das expressões mangavam e aperreavam. Responda. Essas palavras costumam ser usadas na região que você vive? Resposta pessoal, tá, gente? Já na letra B, fala com base no texto em que foram empregadas, o que cada uma dessas palavras significa. Então, vamos lá. O que é mangavam? Você pode pesquisar aí no dicionário ou no Google. Mangavam, riam, caçoavam. Não é isso? Em relação ao texto que a gente acabou de ler. E aperreavam? Aperreavam, a gente perturbavam, irritavam, né? Agora escreva uma frase com as palavras mangavam e aperreavam, tá? É uma resposta pessoal, mas eu vou dar uma sugestão aqui, ó. Não devemos mangar das características físicas de alguém. Outra frase. De tanto pedir para sair com os meus amigos, meus pais ficaram aperreados comigo, tá? Mas você pode criar sua frase aí, tá bom? A questão 9. Essas questões 9, que é a letra A e B, pede para você voltar à página 220 e até 222, fazer a leitura do texto lá, que é um projeto de mãe que ensina fotografia a jovens com síndrome de Down, uma reportagem bem legal. E ele quer saber o seguinte, qual que é a relação entre o trecho narrativo e o trecho anteriormente. Então, olha só, se eu voltar a esse texto da Terra do Menino Pelado e voltar lá no projeto de mãe, a gente vai perceber que ambos tratam de um assunto, de um tema das diferenças. A reportagem, ela mostra uma situação de quê? Inclusão. E esse trecho aqui narrativo do Menino Pelado, ele mostra uma situação de preconceito com as diferenças. Ok? E a letra B fala, qual dos textos é relato de fatos reais e qual é ficcional? Pensa, a reportagem relata uma situação real. E esse trecho narrativo aqui, ó, é uma situação e fruto do quê? Da imaginação do autor, tá? Portanto, ela é ficcional, tá? Crianças, leia com bastante atenção, tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar. Eu vou estar aqui até mais tarde, né? Até 9h30 com vocês, tá? E retornarei na semana que vem. Vocês vão continuar a aula com a professora Érica. Vou estar postando as respostas do livro para vocês, tá? Conferindo com as suas respostas e fazendo as correções necessárias, tá bom? Depois me envie, não deixe de me enviar, que estou arquivando todas as tarefas. Nós estamos iniciando, né? Um segundo bimestre, né? O primeiro a gente já encerrou, então vamos aproveitar para estudar bastante. Dúvidas? Estou aqui. Um beijo. Até mais tarde.